Olá, turma, tudo bem? Vamos conversar hoje, na nossa aula de número 7, sobre inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, gente, só para a gente ter um panorama, o que isso inclui? O que esse estudo de hoje vai incluir? Vai incluir os requisitos para inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, quais são os critérios que o Estatuto da Advocacia vai trazer para que uma pessoa possa se inscrever nos quadros e atuar como advogado, ok? E entre esses requisitos nós temos duas questões que merecem um pouco mais de atenção. Primeiro, a inscrição do estrangeiro e segundo, e principalmente, a questão da idoneidade moral, que é algo que é bastante cobrado em exame também e que a gente precisa saber, ok? Então, e aí no segundo momento, a inscrição para, os requisitos para a inscrição de estagiários nos quadros da OAB, tá? Então, essa inscrição de estagiários, ela se refere a não apenas ao exercício de estágio em advocacia, em algum escritório de advocacia. Você pode realizar esse estágio de maneira autônoma. No entanto, essas normas elas se referem àquele estudante de direito, o estagiário que gostaria, que quer se inscrever formalmente nos quadros da OAB e inclusive ter uma carteirinha da ordem de estagiário, tá bom? Então a gente vai ver essas situações na aula de hoje. Então aqui primeiramente, gente, os requisitos para inscrição, eles constam lá do artigo 8º do Estatuto da Advocacia. São eles então, ó, capacidade civil, diploma, né, comprovação de diploma ou certidão de graduação em direito que seja obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada pelo MEC, certo? Título de eleitor e quitação do serviço militar para os postulantes do sexo masculino, ok? Então, esses primeiros requisitos, eles tratam do que, se vocês observarem na doutrina, isso vai estar denominado lá como requisitos gerais, né? Então, a gente tem requisitos gerais e requisitos específicos para inscrição nos quadros da ordem. Então, esses primeiros requisitos, eles são gerais, que seriam aqueles exigidos para que a pessoa exerça alguma atividade profissional de forma reconhecida por parte do Estado, né? Então, são requisitos não necessariamente específicos da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a partir daqui, então, a partir do inciso 4, nós vamos ver os requisitos específicos. São eles: a aprovação no exame de ordem, que todo mundo quer, né, que é o que todo mundo deseja, os estudantes de direito desejam ao final do seu curso, né? Então, é preciso ter essa aprovação. Não exercer atividade incompatível com a advocacia, e a gente vai ver na aula que vem essa questão dos impedimentos e das incompatibilidades que são previstas pela legislação. O próximo requisito é a idoneidade moral, que aí tem algumas questões específicas que vão nos ajudar a caracterizar situações de inidoneidade moral que vão impedir a inscrição da pessoa nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E o último requisito é prestar compromisso perante o Conselho. O que é esse requisito de prestar compromisso? Então, depois que você passar aí pelo exame da ordem, que você cumprir todos os requisitos, terminar o seu curso de direito e você efetivamente juntar todos esses requisitos, você vai então solicitar a sua inscrição à Ordem dos Advogados do Brasil e eles então irão marcar uma cerimônia, que é uma cerimônia formal, né, de entrega das carteiras, e nessa cerimônia você então vai
prestar esse compromisso perante o conselho, ok? Então você vai lá devidamente vestido de advogado, né? Se apresentar, e você vai fazer o juramento, vai colocar lá a sua mãozinha e fazer vai prestar o seu compromisso perante o conselho, ok? Então, esses são os requisitos trazidos pela lei. Ainda no mesmo artigo, nós vamos ver que há algumas outras determinações. Então, o parágrafo 1º desse mesmo artigo, do artigo 8º, ele vai versar sobre o exame de ordem. Ele vai dizer que esse exame ele deve ser regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Atualmente, o nosso exame de ordem ele é regulamentado pelo provimento número 144 do ano de 2011, que vai dispor acerca dos critérios gerais para a realização desse exame. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, é bem importante para vocês que querem se preparar para o exame. Trouxe aqui apenas o artigo 1º para que vocês vejam como é que isso funciona, né? Então, tá lá, artigo 1º. O exame de ordem é preparado e realizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mediante delegação dos conselhos seccionais. Tá? Então, aqui, a preparação, né, parágrafo 1º, a preparação e realização do exame de ordem poderão ser total ou parcialmente terceirizados, ficando a cargo do Conselho Federal a sua coordenação e fiscalização. E aí se determina também, no artigo 1º, que serão realizados 3 exames de ordem por ano, tá? Então, essa é a forma como no Brasil se regulamenta a profissão da advocacia. Então, você precisa cursar direito numa instituição devidamente reconhecida e após você ter, então, realizado o curso, você precisa submeter a esse exame. Como eu já comentei em aulas passadas, existem bastante controvérsias acerca dessa exigência, né? Os argumentos, principalmente, como vocês viram, são relacionados a que a pessoa, enfim, ela cursa, durante 5 anos, ela cursa direito e que ao final desses 5 anos ela não pode exercer a sua profissão, se ela não pode exercer a advocacia, né? Se ela não se submeter ao exame de ordem. Então, isso sempre está gerando alguma discussão, mas a tendência atualmente é que isso permaneça, né, por conta do que nós vimos, né? Então, os principais argumentos para que isso realmente, essa exigência esteja aí na nossa legislação, se refere ao fato de que a advocacia ela é caracterizada por uma função social, então de interesse público. Então, por isso, se tem esse cuidado, a OAB tem esse cuidado de realizar os exames para testar a capacidade mesmo de exercício para a advocacia através do exame de ordem, ok? Então, ok. Aqui a próxima questão que nós vamos tratar é a inscrição do estrangeiro, né? Então, uma pessoa estrangeira, né, que não se graduou em Direito no Brasil, e aí esse parágrafo ele vai tratar justamente dessas pessoas. Então, se a pessoa, né, for um estrangeiro, mas se graduou em Direito no Brasil, a gente não precisa aplicar as disposições relacionadas ao estrangeiro. Então, aqui no parágrafo 2º, está se referindo basicamente ao estrangeiro que estudou direito fora do Brasil. Então, esse cara que estudou direito fora, né, ou essa mulher, eles precisam passar pelo exame de ordem. Obviamente, não é apenas o exame de ordem que vai contar. Então, ele precisa primeiro revalidar, fazer a prova do título de graduação, né? E aí revalidar esse título numa instituição reconhecida brasileira, para então
ele poder se inscrever no exame de ordem, tá? Então é algo bastante complicado, assim como é complicado para qualquer brasileiro ir exercer o direito à advocacia em outro país, né? Então a gente tem um sistema de leis diferentes que precisa ser conhecido pelo postulante, ok? Então é isso, gente, parágrafo 2º. E aí nós temos no parágrafo 3º a questão da idoneidade moral, que é um requisito exigido para que qualquer pessoa possa exercer a atividade da advocacia no Brasil. Então, gente, esse parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte, ó, vejam lá. A inidoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão. Decisão de quem? Da própria OAB, tá? Que obtenha, no mínimo, 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, do conselho da seccional, certo? Isso não é competência de governo federal, é competência do conselho da seccional, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar, ok? Então, deve haver um processo disciplinar para levantar essa idoneidade moral, um processo devidamente instaurado na OAB, então lá no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Parágrafo 4º, então, ele vai detalhar um pouco mais o que é essa inidoneidade moral e vai dizer que é aquele que não atende ao requisito da idoneidade moral, no caso, aquele que tiver sido condenado por crime. Tô só com sono. Acorda. Oxi. Vamos lá. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo, obviamente, se decorrer o tempo necessário e ele atingir aos requisitos que se espera para que ele obtenha a reabilitação judicial, tá? Então não é porque uma pessoa cometeu um crime infamante que ela nunca mais vai poder advogar, obviamente. Então esse impedimento, né, a gente pode considerar como um efeito, né, da pena. Então, se a gente tem, a partir do momento em que essa pessoa alcança a reabilitação judicial, ela pode, então, obviamente, se inscrever, porque não existe mais esse impedimento, né? Então, ela já pagou tudo que deve para a justiça. Isso que importa. Ok. É apenas para esclarecer, então, o que é o crime infamante, né? Você pensa, o crime infamante. O que será isso? Gente, o crime infamante, ele não necessariamente vai ser os crimes mais... Ele não deve ser considerado como se fossem assim, os crimes mais graves, tá? O crime infamante não necessariamente vai ser os mais pesados do ponto de vista do direito penal, mas sim são crimes que atentam contra a dignidade da advocacia. Então, se vocês observarem lá na doutrina, o que os autores vão dizer? Que são crimes que vão atestar assim que, né, uma pessoa que comete esse tipo de crime específico não deve reunir os requisitos necessários para ser idôneo na advocacia. E que crimes são esses? Pode ser estelionato, né, apropriação indébita, corrupção ativa-passiva, calúnia, né? E também, gente, qualquer crime inafiançável ou crime hediondo, ok? Então, essa questão da idoneidade moral, deixa eu ver se aparece aqui ou se está em outro lugar. Aqui, ó. Pode ser suscitada por qualquer pessoa, tá bom? Então, qualquer pessoa pode levar a situação ou pode levar ao conhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive de ofício, né, que essa pessoa, então, não reúne o requisito da idoneidade moral para exercício da advocacia, certo? E aí tem uma questão também bastante interessante e atual,
que é a decisão da Ordem dos Advogados do Brasil de incluir nas questões em que é considerada inidoneidade moral a violência contra a mulher. E não só a violência contra a mulher, mas a violência contra crianças, contra idosos, contra deficientes físicos também, tá? Essa súmula é uma súmula do Conselho Federal da OAB, né? E se vocês observarem aqui a redação dela, né? Então é o seguinte, ó: inidoneidade moral, violência contra a mulher. Análise do Conselho Seccional da OAB. Requisitos para a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e inidoneidade moral. A prática de violência contra a mulher, assim definida na Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, Convenção de Belém do Pará, constitui um fator apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral para a inscrição do bacharel em Direito nos quadros da OAB, independente da instância criminal, assegurado ao Conselho Seccional a análise de cada caso concreto. Aqui, gente, a gente tem uma questão que a gente deve considerar, tá? Que é de suma importância, porque essa questão da violência contra a mulher, todos sabem que é algo imoral, gritante e crescente na sociedade. Porém, a gente não deve desconsiderar que há uma controvérsia aqui, na medida em que a OAB determina que isso pode ser um impedimento, né, para inscrição nos quadros aqui, ó, independente da instância criminal. E aí alguns autores vão dizer que isso isso está passível de ser questionado, porque não está garantido o devido processo legal e a ampla defesa para essa pessoa, né? Porque se você não considera, se você não está, se a OAB, né, se a ordem, ela considera, ela enquadra uma pessoa sem que essa pessoa tenha sido condenada, ele estaria então violando os princípios constitucionais de contraditório e de ampla defesa, tá? Então existe aí essa discussão, não obstante a importância dessa decisão da Ordem dos Advogados do Brasil, que a gente precisa considerar também, tá? Mas a princípio é isso. E aí nós temos outra súmula, essa é a súmula relacionada com a violência contra a mulher, e aí existe uma outra também, que vai falar acerca da prática de violência contra crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência física ou mental, né, que também constitui fator apto de demonstrar a ausência de idoneidade moral para a inscrição de bacharel em Direito nos quadros da OAB, independente da instância criminal. De novo, aqui a gente tem a mesma situação, né, o mesmo problema, digamos assim, tá? E aí, assegurado ao Conselho Seccional a análise das circunstâncias de cada caso concreto, certo? Então, sobre a idoneidade moral é isso. E aí, gente, falar um pouquinho para vocês sobre a inscrição nos quadros da OAB. Então, primeiramente, a gente precisa considerar que existem dois tipos de inscrição, tá? Que é a inscrição principal e a inscrição suplementar. A inscrição principal, você, né, como advogado, depois que você for aprovado no exame da OAB, você vai solicitar no seu domicílio, tá? Onde você mora, onde você exerce as suas atividades habituais. E aí, você vai solicitar uma inscrição suplementar em outra seccional, lembrando que as seccionais elas são divididas por estado, né? E você vai fazer essa solicitação caso você precise atuar como advogado em outros estados em mais de 5 atos por ano. Na aula passada eu falei 5 processos, se eu não me engano, não é processos, tá, gente? São 5 atos, 5 momentos em que você vai se apresentar como advogado. Se você não tiver a inscrição suplementar, você vai ter problemas com a Ordem dos Advogados do Brasil. Opa, volta aqui. Então, é isso. E aí a gente tem também algumas disposições sobre a inscrição do estagiário, tá bom? Então, em que difere a inscrição do estagiário
da inscrição do advogado? Difere em que ele deve preencher todos os requisitos, os mesmos requisitos exigidos para o advogado são exigidos para o estagiário. Porém, obviamente não vai ser exigido não vai ser exigida a conclusão do curso de Direito e nem a aprovação no exame de ordem, tá? Mas todos os outros precisam ser cumpridos, tá bom? E aí a gente tem também que, no caso, inclusive as questões de incompatibilidade e impedimento precisam ser observadas, certo? Caso o candidato ele tenha alguma dessas situações corrente, ele não pode se inscrever nos quadros da OAB. Obviamente, ele pode estagiar, né? Mas que ele não pode se inscrever na OAB como estagiário. E o segundo requisito é ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Ele só comprova, ela leva uma declaração do advogado que vai assisti-lo nesse processo, ok? E aí a gente tem também aqui as últimas determinações que vão falar que o estágio profissional da advocacia tem duração de 2 anos aqui, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados, né? Então, se você faz o estágio na sua instituição, isso também conta para que você consiga a inscrição como estagiário, sendo obrigatório o estudo deste estatuto e do Código de Ética e Disciplina, né? Então, não especifica como isso vai ser feito, mas diz que o estagiário ele tem que estudar o Código de Ética e Disciplina, certo? A inscrição do estagiário, então, vai ser feita no conselho seccional de cada território. O aluno de curso jurídico que exerça essa atividade incompatível, como eu já disse anteriormente, ele pode frequentar o estágio, porém é vedada a inscrição na OAB, na condição de estagiário, certo? E o estágio profissional deverá ser cumprido por bacharel em Direito que queira se inscrever na ordem, né? Estágio profissional. É possível, então, essa modalidade, que seria um estagiário plus, né? Ele já terminou o curso, mas ele ainda não se inscreveu na ordem. Ele pode realizar o estágio profissional. Ok, gente? Bons estudos, então, e lembrem-se bastante dessa disciplina, de estudar bastante para ela, para que vocês tenham aprovação no exame de ordem. Ok? Um abraço, então, para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.